boa noite. Agora sim. Bom, eu tenho que falar com o meu povo daqui. Danilo vai falar com o povo dele daí. Você segura aí, Danilo, porque a gente tá simultâneo aqui em duas redes. Entra aqui para eu conseguir ter você aqui, porque a gente vai falar diretamente com esse pessoal. Esse é o nosso foco, esse é o nosso objetivo. Eu tô na sua casa, então, por favor, agora você assume a coordenação aqui do negócio. Aliás, você precisa pedir autorização aqui primeiro. Já Então, pediu? peraí. Para nós. Muito boa noite. Quem está entrando aqui no Instagram que não está entendendo nada, o time vai colocar aqui por escrito para ajudar a gente aqui, porque tá foda, viu? Muita gente, muita coisa acontecendo. Vai, Danilo! Calma! O que é isso? Bom, agora sim, eu vou abaixar aqui, então. Agora sim. Estamos Vamos ver. totalmente 100% aqui, ó. Aí, ó. Peraí. Abaixa o volume. É a primeira vez que o Danilo tá fazendo live, desculpa, tá? Vai, Danilo. Por favor. Ixi, Maria. Travou, total. Danilo, você escuta? Abaixa o Estou Instagram. escutando. Beleza. Tá vazando seu áudio. Turminha, vou avisar aqui no Instagram que é melhor. A gente já vai fechar o Instagram porque não tá rolando. A gente está aqui ao vivo no YouTube do Ruminologia. O link tá na bio. Vamos fechar o Instagram, Danilo, que ficou horrível sua imagem, está com microfonia. O povo que está entrando no Instagram, vai no link do YouTube. Eu vou deixar o meu um pouquinho mais ao vivo, mas acho melhor você sair, viu, Danilo? Porque está com microfonia e não tá legal. Peraí. E agora? Não, tá. Fecha sua live do Instagram e vamos focar aqui no YouTube. Turminha que tá aqui, ó. O povo tá falando com vocês direto. O link tá na bio pra gente fazer uma super bate-papo aqui no YouTube. Vai, Danilo, eu tô invadindo sua casa, a palavra é sua. Já quando você voltar a palavra, você vai se arrepender de ter me convidado para estar no seu canal de Ruminologia. Eu vou ficar quieta os primeiros minutos, prometo. Depois disso, eu não me responsabilizo, porque eu tenho muita coisa para falar. Bom, muito boa noite a todos. Bom, para quem não acessou, né, o Instagram, já que eu sim, né, Instagram, eu gravei um story, então provavelmente as pessoas vão lá no story do Danilo Milho, do Ruminologias, vão chegar aqui. Bom, boa noite a todos, obrigado pela presença. É um prazer estar aqui com vocês. A intenção dessa live, né, é falar sobre o mercado de proteínas alternativas e é a primeira vez na história do canal de Ruminologia que estamos fazendo uma transmissão ao vivo. E não poderia deixar de ser diferente que a primeira convidada fosse Andréa Mesquita, a rainha do canal de Ruminologia. Mesmo. Bom, Isso não estava no script, né? Isso não estava no script. Mas, obviamente, que todos os apaixonados do mundo do Rumi vão entender, obviamente, o seu título, nada mais que merecido, não é mesmo? E aí, por que a gente está fazendo essa transmissão ao vivo no canal de Ruminologia? Porque a gente tem a primeira novidade para contar, né? Acho que eu vou deixar você contar. O que você acha? Primeira novidade de hoje, não vai contar também. Bom, prazer estar aqui, feliz da gente poder fazer essa transmissão. Num mundo onde ninguém mais aguenta a palavra live, ninguém mais aguenta convite para vem assistir ciclano, fulano falando. A gente de fato se compromete a entregar um conteúdo aqui de primeira qualidade. E eu me questiono muito ainda, viu, Danilo, se vale a pena seguir fazendo esse tipo de compartilhamento de conteúdo de forma gratuita, porque infelizmente o conteúdo gratuito ele acabou sendo banalizado, né? Via YouTube, via Instagram, via e-mail, via site. Então as pessoas, eu acho que elas acabam pensando, e não estão erradas, porque tem muito gato por lebre, elas acabam pensando, puta, conteúdo gratuito não é bom, não tem valor. E eu já queria começar falando que a gente tem muito compromisso, a gente se dedica demais para, em alguns momentos do nosso dia,
disponibilizar conteúdo de forma gratuita, porque é a forma mais democrática da gente eliminar, né, os ruídos de comunicação e dar acesso às pessoas que de fato são diferenciadas. Então, gente, não confundam conteúdo gratuito com conteúdo raso. E vocês vão ver no final dessa live que, mesmo a gente estando de forma voluntária e vocês estando aqui sem qualquer investimento financeiro, somente do seu tempo, que para mim é muito mais valioso que qualquer real, vocês vão ter acesso a conteúdos que nós investimos aqui algumas dezenas de milhares de reais para conseguirmos, uma vez que é só fazer a conta quanto que está o euro hoje em dia, e nós passamos ali quase 2 semanas na Europa para fazer esse conteúdo aqui para vocês. Então, barato não foi, nem por tempo, nem por recurso econômico, por isso que eu estou feliz de estar aqui com você, Danilo, não só por estar aqui com você, mas também porque vai ser a primeira vez que a gente vai falar muitas das informações que serão ditas nessa noite de hoje. Então, para você que está aqui, parabéns, aproveita, anota. A gente fala que a live vai ficar gravada, mas a gente nunca sabe porque é uma ferramenta, tecnologia, pode dar um pau geral e nem a gente ter acesso a esse replay. Então, aproveita para fazer os seus comentários, mandar suas perguntas, que a gente, ao longo do tempo, vai respondendo aqui, trocando essa ideia. A ideia é para ser um bate-papo mesmo, e o Danilo me passou a palavra, ele se ferrou, porque a gente está aqui motivados por ter enchido muito a paciência do professor, pesquisador Danilo Milen, para dizer para ele, Danilo, por favor, compartilhe mais de tudo aquilo que você sabe. Uma vez que eu já estou no Instagram há vários anos, desde 2015, já gero conteúdo aqui via site, rede social, e Danilo sempre muito focado, óbvio, tem que focar mesmo, ensino, pesquisa e extensão dentro da universidade a qual ele é docente, que é a Unesp. E várias cobranças que eu fazia para ele, ele dizia, cara, eu tenho os meus primeiros compromissos, as prioridades que eu preciso atender, as minhas pesquisas, os meus experimentos que acontecem na Unesp de Dracena, né, cuidar dos programas de pós-graduação de Botucatu e dar as aulas, enfim. E aí a novidade, a primeira novidade dessa noite é que, depois de muita negociação, porque não foi fácil, quando vocês acham que é negociação, a gente tem um relacionamento, então é mais fácil, muito pelo contrário, a gente conseguiu trazer a marca, de fato, que é uma marca que já tem um grande valor de mercado, Rumenologia, para dentro das marcas do Território da Carne. Então, é com muito orgulho que a gente comunica hoje a todos vocês, oficialmente, de que Rumenologia hoje é agora uma das marcas que a gente cuida para que o Danilo consiga cada vez mais escalar esse conhecimento que ele tem, que a gente consiga atingir mais pessoas, fazer mais formatos de conteúdo, dinamizar muito mais esse know-how todo que o Danilo tem. Então, a primeira novidade é essa. Danilo, obrigada pela confiança. A gente sabe que relacionamento pessoal e profissional numa mesma estrutura é um desafio, mas nesse caso é um prazer e meu time ama cuidar do tema rumenologia, porque além de ser bom de falar, tem muito apaixonado. Inclusive, eu já queria saber se tem apaixonados pelo rumen aqui, porque, de fato, eu preciso de apaixonados, porque agora é mais uma unidade de negócio da minha empresa. Então, se não der lucro, a gente vai cortar a marca do nosso portfólio. Obrigada mais uma vez. Devolvo a palavra para você, porque hoje a gente tem muita coisa legal para falar. Pô, demais. Obrigado pelo anúncio, obrigado por tudo que, né, você na pessoa de todos os colaboradores do TC que estão, né, no backstage aqui por trás da gente, cuidando de tudo. Eu falo que na hora que eu olho toda essa estrutura montada, eu falo assim, meu, como que vocês fazem isso, né? Eu não seria capaz de fazer isso ou de montar um time para fazer, né, toda uma estrutura dessa de backstage, de marketing, né, de lançamento, né? Eu não seria capaz de fazer isso se não fosse vocês. Então eu que agradeço. Prazer estar no time de vocês, fazer parte do TC cada vez mais e convidar as pessoas, né? Não podemos deixar de convidar as pessoas para seguirem o canal de Rumenologia, né, no YouTube, também no Instagram, seguir o TC, né, o Território da Carne, no Instagram também no YouTube. A gente tem os nossos perfis pessoais também, mas, né, óbvio que, né, os nossos perfis das marcas, né, do Território da Carne e do Rumenologia também estão no YouTube e também estão no Instagram. Vocês vão achar tranquilamente digitando aqui no YouTube. Ok? Danilo,
Oi. Eu acho que vale a gente falar para o pessoal aqui que tô vendo bastante comentário da galera aqui no YouTube. O que motiva a gente a fazer esse tipo de conteúdo e, de fato, trazer esses insights aqui hoje? Eu estou vendo alguns nomes que eu já conheço, que são pessoas diferenciadas, fora da média, aqui, que, mais uma vez, estão prestigiando e estão estudando e focando o seu tempo nisso. E a grande verdade é que o Danilo sempre se incomodou muito com a quantidade de empresas que vão até ele lá na Unesp para pedir indicação de profissionais, né, de todos os níveis, desde iniciante, intermediário, gestão, direção, e as respostas sempre são: quem eu vou indicar? Então, vocês acham às vezes que vocês estão aqui, não estão sendo vistos? A gente está aqui vendo vocês, viu? A gente sabe que tem gente aqui que já é fã de carteirinha, de estudar, de ser diferente da média, e a gente gosta de ver pessoas assim. Tem a turma do varejo, que eu estou vendo aqui também, mas a grande verdade é: o mercado está à beira de um colapso de mão de obra qualificada, não só tecnicamente, mas também pessoalmente. Então, uma das grandes frentes aqui, que Danilo tem uma novidade para contar para vocês no final da nossa conversa, mas tem a ver com isso. Então, vocês que estão aqui, não deixem de comentar, de mandar pergunta, de interagir, porque vocês estão sendo vistos. Certo, Danilo? É isso aí. E a gente decide aqui dentro, né, André, que toda vez que a gente não consegue, via terceiros, fazer alguma coisa, a gente faz por nós mesmos, né? E isso é parte do recado que a gente vai dar no final da live, né? No final da live a gente tem uma novidade para contar para vocês, que vai realmente nesse sentido, já que, né, a gente tenta fazer por terceiros, mas já que não é possível, algumas coisas a gente chama no peito, vamos falar assim, e faz por nós mesmos. Então, tem uma super novidade para contar no final. Tenho certeza que vocês, né, fiquem aí conosco, que tenho certeza que vocês vão gostar. E sem mais delongas, como eu costumo falar aqui no canal de Ruminologia, os caras fizeram até figurinha já, sem mais delongas, porque eu falo muito isso. Nossa, gente, desculpa, eu não sei vocês, mas eu odeio quando o Danilo fala isso. Meu Deus do céu, mais delongas. Parece que ele estudou em 1820, quando ele lança essa frase. Mas tudo bem, como eu sou convidada, eu não posso criar esse outro, né? Não vai, mais delongas. Vamos começar, né, o assunto que a gente veio aqui para falar, né? A gente já está com 13 minutos já de live, então eu acho que a gente já deu todos os recados, né? Primeira vez do Ruminologia ao vivo, junto com o Território da Carne, André Mesquita e eu. Vamos falar de mercado de proteínas, né? Vamos contar para vocês insights e, né, coisas que a gente viu lá que está na tendência na Europa e que pode ser que aconteça cedo ou tarde no Brasil, ou que não aconteça. Então a gente vai, né, relatar alguns fatos também, dar alguns pontos de vista. Né, a André é muito mais do lado do varejo, né, que é o know-how dela, né, e eu aqui, né, muito mais do lado da produção animal, que são duas pontas que muitas vezes, como a André já disse, não se conversam. Né? Então, quem trabalha no mercado da carne, mesmo quem trabalha dentro da fazenda, tem que entender pelo menos um pouco de varejo, né? Para entender, traçar uma linha para saber o que vai acontecer. Né? E quem trabalha no varejo também, como a gente relatou bem no programa Carne 4.0, né? O cara que também está no varejo precisa entender o que está dentro da fazenda, né? Por exemplo, vai faltar boi no mercado daqui um ano, por exemplo, o cara do varejo precisa pelo menos saber dessa informação para começar a se preparar ou traçar algum tipo de... Não, Voltou. Travou um pouquinho, mas voltou. Mas é isso, sem conhecer o movimento de dentro e de fora, a gente acaba sendo só mais um. E o mercado hoje, diferente do que as pessoas falam, todo mundo fala assim: o legal agora é você ser generalista, né? Porque esse negócio de ser especialista, ser muito especialista, o mercado não quer isso e tal. Não confundam conhecer da cadeia como um todo com ser generalista e pouco especialista. Eu acho que é plenamente possível você sim ser especialista da área a qual você atua, mas não se alienar ao que está acontecendo para trás e para frente. Quando a gente fala para trás e para frente, não é uma questão linear.
É uma questão de ecossistema, porque o para trás e para frente geralmente acontece de forma simultânea, com entregas em momentos diferentes. Nossa, não entendi, tá muito viagem. A gente vai falar sobre isso, porque nesse exato momento eu posso estar abatendo um animal que vai me entregar o produto para o mercado, mas eu já estou definindo a minha reposição. Já estou definindo o que eu vou comprar de ingrediente com base no que o mercado está me mostrando, e eu tenho que saber para quando que esse animal vai ficar pronto, porque já tem um cliente meu com uma expectativa de abertura de loja. Então, tudo acontece simultâneo, ainda que seja para trás e para frente, dentro de uma linearidade de cadeia. Você que não entende isso e que acha isso complexo, vai ser um dos primeiros a serem limados do mercado. Ou você vai ser mal remunerado, porque você é uma pessoa que consegue preencher só um espacinho daquela cadeia inteira. E isso é o grande problema que a gente começou a identificar lá em 2019, 2018, quando a gente lançou o Carne 4.0, e não é isso que a gente veio falar aqui hoje. Então, Danilo, acho que dá para a gente começar falando com eles aqui. Inclusive, agora, o pessoal que está no Instagram, gente, eu vou encerrar aqui. Tem bastante gente no Instagram, mas eu vou encerrar para a gente focar aqui no YouTube. Então, vocês que estão aqui e quiserem saber as tendências que a gente vai trazer, que a gente viu lá na IFA, venham aqui para o YouTube. Beijo no coração. Tchau. Então, Danilo, acho que dá para a gente falar aqui para eles um pouquinho do que é a IFA. Né? Acho que muita gente não conhece. Acho muito legal você, inclusive, falar o quanto que você me mencionou, que você acabava indo sempre nos mesmos tipos de evento, com as mesmas pessoas, olhando as mesmas coisas, e o quanto que foi interessante ter ido numa feira que é totalmente diferente de eventos científicos que você costumava ir. Eu acho que é bacana você trazer isso, porque nós, né, da academia, e acredito que também o pessoal do varejo, né, costumamente ir nos mesmos eventos, né, ou em eventos mais ou menos do mesmo métier ali, que falam sobre os mesmos assuntos. E coisa fica muito consanguínea, muitas vezes, né? Porque sempre as mesmas pessoas, por que mudou o nome do evento, mas é um evento só ligado naquela porção da cadeia da carne, né? E o que eu vi na IFA, né, a versão do Danilo, né, primeira vez que eu fui, né, depois, né, com todo esse tempo de carreira já, foi a primeira vez que eu fui numa feira de tecnologia de carne, mas que tratava muito mais da parte pós-abate do que da parte da fazenda, né? Não tinha quase nada de tecnologia de fazenda, porque não é a proposta, né? É uma feira, né, de processo, de processamento de carne, ou seja, tinha muito equipamento para frigorífico, embalagem para gôndola de supermercado, né? O pessoal lá do Dry Age, né? Então tinha concurso lá, né, que a gente viu lá de pessoal tipo Masterchef, né, preparando embutidos, tecnologia, né, para processar carne, né? Então assim, e também tinha os fóruns, né, que a gente que foi muito legal estar em contato com esse tipo de informação, para eu lá atrás, que tenho muita noção do que acontece na fazenda, saber o que o cara tá falando do produto que eu inicio lá na fazenda, só que lá na frente. Eu não tinha nem ideia de tipo de embalagem, né? Coisas que eu vi lá no final dos processos, eu falei, cara, eles fazem isso com a carne. Né, eles têm esse tipo de tecnologia para processar, né? Então, o André vai falar muito melhor para vocês disso, mas eu tive vários insights que se eu não fosse uma feira dessa, eu não ia ter. Foi exatamente esse o ponto de vista, né? Eu com a visão totalmente focada dentro da fazenda e falo assim, porra, se a gente tivesse, todos que estão dentro da fazenda tivessem essa visão, né, da ponta lá frente da cadeia, não de restaurante comer, mas de como as pessoas que estão fazendo essa carne chegar no restaurante, no supermercado, estão pensando. Como que elas estão tratando o processo, né, em si. Então, eu acho que isso abre, né, e abre a cabeça de muita gente, abriu a minha, né, e com certeza eu estou pensando muito diferente hoje em relação ao que eu faço nos sistemas de produção lá na fazenda, depois de ter ido na... E óbvio, né? Da mesma forma, eu, mesmo sendo zootecnista, já tendo trabalhado dentro de fazenda, eu respeito muito mais cada quilo, cada grama de carne, porque eu sei o trabalho que a gente tem, os recursos que são envolvidos, a mão de obra necessária, o cuidado com o animal, a logística toda com insumos lá dentro da porteira. Então, é importante, sim, que a gente não se aliene se especializando, seja a área que for. Frigorífico, fazenda, varejo, consumidor, restaurante, não importa.
tá? Então, isso já fica um convite para vocês. Obviamente, a IFA é uma feira que acontece na Europa, não é fácil você conseguir ir até lá, a gente não está sendo pago para falar da IFA, tá? A gente fala porque realmente são eventos. Eu estive em 2019 na IFA e já tinha o Território da Carne, já tinha atuado, já atuava no varejo há bastante tempo, e me abriu muitas frentes, conversei com pessoas, tinha muito mais receio de abrir mercado, então dizer assim, nossa, pensando no pessoal do varejo, né? Tem um expositor de carne que a gente não tem no Brasil, nada parecido. Eu não tinha ainda o desapego de querer fazer negócio e falar para esse cara, por que a gente não pode levar isso para o Brasil? Ou por que eu não posso desenvolver esse mercado no Brasil? Porque se existe na Europa, no Brasil também tem que ter. Mas enfim, então a feira, a IFA hoje é a maior feira de proteínas do mundo, ela acontece a cada 3 anos. Esse ano, quase 900 expositores, primeira feira pós-pandemia, uma feira que movimentou milhões de euros. Então, uma feira muito grande, marcas muito importantes e, ao mesmo tempo, marcas muito pequenininhas. Então, é muito legal ver o quanto que essas marcas são 4 pavilhões, né, Danilo? Então, é mais ou menos umas 4 vezes uma das nossas maiores feiras aqui no Brasil, é a IFA, que é a maior feira do segmento. Estandes gigantescos ali, que é a perder de vista, com mais de 100 colaboradores num estande só, e estandes menorzinhos de outros países da Europa, que tem essa vantagem, né? A Europa tem um monte de países anexos ali que estão dentro da União Europeia, ou mesmo que estão fora da União Europeia, e que conseguem trabalhar de forma complementar. Então, foi muito legal você poder estar numa feira e falar com um cara que é da Itália, um cara que é da Suíça, um cara que é da França. É muito legal. Bom, essa é a IFA. O que a gente viu lá? Várias foram as coisas, a gente tem aqui uns minutos importantes para falar com vocês, e a gente vai trazer tópico a tópico para vocês. Mas, assim, quando a gente estava conversando ontem, Danilo e eu, a gente estava pensando, né? O que a gente quer que as pessoas saiam de lá falando, valeu a pena investir essa 1 hora assistindo Danilo e Andréa falarem. Uma coisa que a gente escutou, e não foi em uma palestra só, né, Danilo? As pessoas, os palestrantes, os expositores, os speakers ou os responsáveis pelas marcas, falando que o movimento que está acontecendo com proteína no mundo é único e está acontecendo agora. Não é assim, está acontecendo no Brasil, está acontecendo na Europa, está acontecendo nos Estados Unidos, lá está acontecendo de um jeito, aqui acontece de outro. A gente tem muito mais perguntas do que respostas. A gente pode dizer humildemente que a gente veio aqui trazer questionamentos para vocês. Porque nem os maiores especialistas lá têm todas as respostas para o que vai ser da necessidade de incremento de proteína no mundo, seja ela de laboratório, de inseto, plant-based, animal-based, que é o que a gente atua. Então, isso foi a primeira grande impressão que a gente teve, e eu queria seus comentários, Danilo, até porque tem coisas aqui que a gente não é unânime, não é eu e o Danilo, a gente não tem exatamente a mesma opinião, mas algumas coisas, obviamente, a gente concorda, e uma das coisas que chamou a nossa atenção é todo mundo lá entende que é um movimento que está acontecendo agora. Se preparar para o que vem é o que vai fazer a grande diferença para o profissional. Não ter todas as respostas, mas saber formular melhor as perguntas. E é por isso que a gente está aqui hoje. Bom, eu acho que a feira, né, ela dá oportunidade para as empresas que estão expondo, né, para palestrarem, né, dentro dos fóruns, né. Então, teve 2 fóruns grandes lá, né, tinham 4 grandes pavilhões, né, como a Andrea disse, né. Em 2 desses pavilhões tinha lá uma sala, né, uma sala aberta, óbvio, que você podia entrar e sair a hora que você quisesse, que para você assistir as palestras das empresas que estavam expondo. Então, chegava a hora lá daquela empresa expor, e o cara ia lá e falava do assunto que ele estava escalado para, né? Algumas empresas falavam dos próprios produtos, ok também, mas várias empresas aí, empresas de software ou de informação, ou simplesmente de produtos, elas realmente apresentaram, né, sobre o porquê, né, do negócio delas, né, e para justificar o negócio delas, elas tinham que entrar, né, realmente em ciência, falar do porquê que chegou até ali, ou do porquê eles comercializarem ou incentivarem, estimularem o uso de proteínas alternativas, como a Andrea falou, proteína de origem vegetal, de inseto, cultivado em laboratório.
tá? Então assim, 2/3 dessas palestras, né, André? 2/3 praticamente de tudo que a gente viu lá foi de proteína alternativa. E o outro 1/3 foi de proteína convencional, de animais convencionais. Não, tá incluso mais tecnologia de indústria, outras coisas, né? Ou seja, né, se for comparar, né, teve muito mais, né, informação, né, sobre proteínas alternativas do que sobre proteína convencional. Pela sensação da feira, assim, quem vai um pouquinho desavisado ou que não está se preparando de uma forma mais macro para o que vem aí no mercado, a pessoa sai de lá falando: eu vou vender a minha fábrica, eu vou vender meu açougue, eu vou vender minha fazenda, porque a sensação saindo da feira era a carne convencional vai acabar. Assim, a sensação, se você fosse muito, como eu posso dizer, muito fiel ao que estava sendo dito ali nas palestras, porque de fato existia não só isso que o Danilo trouxe de incentivo ao plant-based, mas um movimento que é, não digo preocupante, mas que é natural, de incentivo àqueles que têm uma indústria de proteína convencional passarem a integrar o portfólio produzindo proteína alternativa. Exemplo, se eu tenho uma fábrica que eu já tenho PCP, já tenho P&D, já tenho marketing, já tenho logística, já tenho todo o meu chão de fábrica, já tenho teleatendimento, já tenho todo o meu time comercial para vender carne, por que eu não vou vender proteína alternativa? Só que eu quero contar uma história rápida que não estava no script para o Danilo, mas eu sabia que eu ia fazer isso, e que eu quero que com essa história vocês fiquem na cabeça, porque no final da nossa conversa a gente vai fechar esse raciocínio com vocês de que o que a gente pode, com essa história e com tudo que a gente vai falar aqui ao longo dessa conversa, o que a gente pode tirar desse movimento que é inegável que está acontecendo, desse incremento de proteínas alternativas, que eu nem gosto desse nome alternativa, proteínas de outras fontes que não animal, no mercado. Bom, vocês devem se lembrar quando o Uber chegou aqui no Brasil, que aconteceu mais ou menos em 2016. A gente está falando de 6 anos, somente 6 anos. Parece que a gente convive com Uber desde que a gente nasceu, né? A gente, pelo menos grandes cidades, não sabem mais como é não se movimentar através de aplicativo. Ninguém mais põe a mão na rua e chama um táxi ou vai para um ponto de táxi, a menos que esteja com um ponto na frente. Bom, quando o Uber chegou em 2016, qual era a grande aposta do Uber? É mais barato do que o táxi e é mais conveniente para você pedir, certo? Então, você tinha um serviço com uma conveniência que o serviço convencional não te entregava. Qual que é o natural? O natural é você começar a roubar os clientes de um cenário tradicional que não está te atendendo. Vamos tentando fazer essa associação com o plant-based e com a proteína convencional, que é aquela que a gente trabalha. Tá, o que aconteceu? Começou a acontecer, as pessoas gostaram da brincadeira de pedir transporte por aplicativo, porque era mais conveniente, não tinha que andar com dinheiro, não tinha que colocar o cartão de crédito, não tinha nada. Você simplesmente pedia, saía, pagava, não tinha a sensação do pagamento, do desembolso e tal. Os anos foram se passando, o que foi acontecendo? Várias guerras aconteceram, né? Que eu acho que é mais ou menos o momento que a gente está agora. Pode usar o nome carne, não pode usar o nome carne, pode falar que não tem hormônio, pode falar que é mais natural. Então a gente está nessa briga, que lá atrás, mais ou menos em 2018, táxi e Uber brigaram. Pô, o táxi paga muito mais imposto, tem muito mais regulamentação, o Uber qualquer um pode usar. O que foi acontecendo? Independentemente de pandemia ou não pandemia. Nós estamos em 2022. A Uber hoje é um baita de um problema por conta dos veículos não entregarem tudo aquilo que prometem, os motoristas não serem mais treinados como era a proposta inicial, ele não é mais barato do que o táxi e as pessoas aprenderam a usar a tecnologia. Só que não só as pessoas aprenderam a usar, os taxistas aprenderam a usar a tecnologia. E hoje não se pede mais táxi que não seja por aplicativo. Olha que interessante, um concorrente com outra proposta que não tem todas as regulamentações que o táxi tem, pensando, olha só, o lab-based, o plant-based e o animal e a proteína animal. Eles não têm todas as regulamentações que nós temos que ter.
A gente tem um monte de regulamentação. Eles colocam o que eles querem no rótulo e ainda a gente não sabe nem direito como cobrar. Exatamente o que o Uber fazia lá atrás. Eles, muitas vezes, têm um preço competitivo. A gente tem um monte de custo, desde lá do animal na barriga da vaca. Eles não. Eles têm ali uma formulação e estão testando. Então, tem alguém bancando esse custo baixo. Muitas vezes nem é tão baixo assim. O que vai começar a acontecer, gente, se a gente pensar na trajetória da inovação? Nós, taxistas da vez, precisamos aprender a usar a tecnologia, assim como os taxistas fizeram contra o Uber. Porque qual que é o movimento agora do táxi versus Uber? As pessoas que aprenderam a usar Uber estão voltando para o táxi. Por quê? Os carros são mais novos, os taxistas são melhores uniformizados, eles têm a segurança de que eles pagam todos os impostos, porque taxista não pode rodar sem pagar imposto. Eles podem andar no corredor de ônibus, ou seja, eles têm vantagens competitivas que os inovadores não têm. Um monte de motorista foi demitido porque não conseguem manter o nível de serviço. Então, pare para pensar o quanto que esse movimento do plant-based não pode ter vindo justamente para falar assim, o mercado da carne, taxistas da vez, vocês precisam melhorar o serviço de vocês. Porque se vocês não melhorarem, a gente vai passar por cima, roubar cliente, e a gente pode ter um trabalho para recuperar eles depois. Então, com essa conversa, eu quero abrir para você, Danilo, para você trazer aquele ponto que a gente discutiu até um pouquinho ontem, de que plant-based não é feito para vegano nem para vegetariano, que foi uma das coisas que a gente escutou lá, que eu acho que é uma grande frente que a gente pode abrir a discussão aqui, que é, de fato, será que a gente está brigando com o mercado de vegano? Ou a gente está brigando com os comedores de proteína convencionais? É muito boa analogia. E durante a IFA, né, foi mostrado, né, um dado que 89%, se eu não estou enganado, das pessoas que consomem produtos, que consomem proteínas alternativas, né, não são vegetarianos, né? São pessoas que, né, não têm preferência por uma ou por outra, está buscando proteína, né? E eu acho que a principal tendência que a gente viu lá, né, são as empresas, né, que comercializam as proteínas alternativas ou que querem colocar essas proteínas no mercado, né? Elas estão, né, no meu ponto de vista, se posicionando de forma errada, né, no meio do mercado, né? Elas estão numa posição muito mais de combate, né, de falar, essa proteína aqui é melhor do que a proteína de origem animal, pare de comer proteína animal porque você prejudica o planeta e passe a comer proteína alternativa, né? Aonde, na verdade, né, vai mais ou menos de encontro com o seu discurso, né? Daqui a pouco vão ter mais pessoas no mundo, as pessoas precisam de proteína, nós precisamos de proteína, isso não dá para negar, né? Requerimento do ser humano em proteína é alta, né? Então a gente não vai deixar de comer proteína, só que talvez, né, no futuro, a gente tenha que considerar que a gente vai comer 20% da proteína que a gente consome no dia a dia de origem alternativa, seja de vegetal, inseto, de carne de laboratório, porque não vamos conseguir, via produção animal, atender, né, todo o requerimento de proteína de todo mundo que quiser comer. Eu estou fazendo uma coisa aqui, né, fazendo uma previsão que talvez eu esteja errado, né, mas a proteína se chama alternativa exatamente para isso. Caso precise de proteína adicional para o mundo consumir, tem as proteínas alternativas. Ciência é isso, né, André? Assim, a ciência tem que estar preparada sempre alguns passos à frente para quando o mercado precisar utilizar alguma tecnologia ou informação, a ciência fala assim, opa, tá aqui, ó. Já fizemos, já desenvolvemos, ou já fomos até a metade do caminho, é só você terminar, né? Então eu acho que esse posicionamento, sim, deveria ser, né, um posicionamento, né, não de combate, mas um posicionamento de sinergismo. Não realmente falar para as pessoas, ó, para de comer churrasco e vamos agora aqui comer, né, produtos feitos de plantas ou qualquer coisa do tipo, né? Vamos trazer mais um insight nessa linha do que você trouxe, a linha do que o Nelson comentou aí, mais um insight que a gente recebeu em uma das palestras, que é assim, existe um posicionamento do plant-based que é não querer ser um imitador da proteína convencional. Quando eu falar convencional, entende-se
frango, suíno, bovino, as proteínas que estamos acostumados a consumir de origem animal. Quando eu falar alternativa, necessariamente, óbvio, aqui a gente está falando do plant-based, mas em algum momento pode ser que a gente fale de inseto, de lab-based, mas em geral as palestras foram mais voltadas para o plant-based. E a gente não pode esquecer que o plant-based é muita coisa, né? Pode ser um plant-based só de ingredientes naturais, como pode ser de um monte de coisas que a gente tem visto por aí. A gente não vai entrar nesse mérito. Mas uma das coisas que foi falada numa palestra muito interessante lá foi: existe um lado do movimento que é, vamos fazer isso que o Danilo falou, incrementar a oferta de proteína para o mundo, que é uma preocupação, é um dos objetivos um dos ODS, né, para que a gente consiga, entre outras coisas, diminuir a fome no mundo, cuidar melhor dos recursos naturais e tantas outras das 17. Porém, eles não podem, eles não querem imitar a carne para que eles sejam reconhecidos. Isso existe um lado que fala isso. Só que tem outro lado, de algumas palestras que a gente viu, inclusive, tanto proteína de origem vegetal quanto proteínas cultivadas, que inclusive uma palestra que o Danilo assistiu, que é assustador. Uma das frases, infelizmente, eu estava num call nessa palestra, que o Danilo escutou, que é: Danilo, como é que funciona a regulamentação da proteína de laboratório? E conta qual foi a frase que você escutou, por favor, preservando a empresa e a profissional, mas para vocês entenderem que não existe um consenso de como a proteína alternativa vai se posicionar. Existem várias formas de se posicionar, mas entre elas tem essa aí que o Danilo vai falar. Bom, já respondendo, né, em parte aqui a pergunta que a Jéssica fez anteriormente, né, sobre carne de laboratório, né? Então assim, só para vocês saberem da onde que surge o negócio de carne de laboratório, o substrato principal que é usado para fazer uma carne de laboratório são células-tronco. E aonde a gente consegue células-tronco com uma maior concentração, né, hoje em dia? Principalmente líquido de cordão umbilical. Então, nasce o feto lá, você pega o líquido do cordão umbilical do boi, se você for fazer carne de boi lá tal, e você multiplica essas células, né? Porque as células-tronco, né, é bem sabido que elas têm a capacidade de substituir outras células, né? Ela se transforma, ela é como se fosse uma célula mutante, né? Elas são chamadas também de células satélites. Então, essas células elas podem ser usadas para fazer várias coisas, né? Ou para substituir, por exemplo, neurônio, né? E tudo mais. Tanto que tem pessoas que tratamento com células-tronco hoje em dia, o cara volta a andar, o cara volta regenerar tecido nervoso, né? E também, né, uma das coisas é fazer, né, multiplicar essas células para fazer proteína animal, né? Então, você imagina só, o principal substrato líquido do cordão umbilical. Quanto líquido de cordão umbilical você tem que levar para o laboratório para você incubar, e a tecnologia é tão sensível ainda que você precisa usar um montão de antibiótico para você controlar crescimento bacteriano, né, de outros micro-organismos para não ter, para não crescer, né, outras células ali indesejáveis no seu produto. Então é um método muito sensível ainda, e que óbvio que é antieconômico, né? Então, assim, muito antieconômico. Só que dentro da Europa, além, né, obviamente que coisas em teste, as pessoas, né, é teste, né, não vai levar o fator econômico muitas vezes em conta, né? Só que lá dentro da Europa e também nos Unidos tem, né, uma regulamentação que fala assim: eu não posso deixar você vender um produto no mercado se você não garantir que esse produto é seguro. Simples assim. Você tem que, né, para qualquer coisa que você vai lançar no mercado, você tem que falar assim, ó, principalmente para consumo humano, né, para consumo animal, a coisa já é super estrita. Para consumo humano, então você tem que garantir que nós vamos consumir o negócio e não vai fazer mal, não vai causar doenças, né, um surto de algo, né? Os caras que fazem carne de laboratório não conseguem garantir isso ainda. E aí a pesquisadora, ou não sei se dona da empresa lá que estava sendo, né, arguída, né, durante a feira, durante o fórum, ela falou assim, veio essa pergunta para ela, falou assim, ó, como que vocês estão pensando em solucionar esse problema? Né? Como que vocês vão garantir, né, que realmente o produto de vocês é seguro? Né? Ela falou assim, convida alguém para jantar e fornece carne de laboratório e não conta que é carne de laboratório. Quer coisa mais fácil de provar que um produto é seguro dessa forma?
Ou seja, o cara não consegue provar e fala para convidar as pessoas para jantar, né? Vamos organizar um jantar aqui, e aí a gente né, serve carne de laboratório, as pessoas comem e tá tudo certo. E monitora as pessoas depois para ver se né, E não aí tem eu nada de falo errado. para vocês se lembrarem do paralelo Uber e táxi. Né? O táxi tem que fazer todas as fiscalizações, passar na vistoria para ver se o cinto está ok, se está com o carburador trocado, se está com a troca de óleo. E o Uber está lá, ele faz uma submissão por celular, faz a verificação de antecedentes criminais. Eu já fiz a simulação de cadastro no Uber. Quando eu voltei dos Estados Unidos, para vocês terem noção, eu voltei na época que chegou o Uber. Eu falei, cara, você é Uber, ganha bem pra caramba. Eu ainda tô em transição de carreira, não sei se eu mudo, se eu não mudo. Eu fiz, e eu só parei, porque na época era exigido que tivesse aquela carteira profissional, né? Que você tinha que ter tirado a carteira para trabalho. Ou seja, Uber versus táxi. Olha a diferença. Nós, no mercado da carne, temos uma cacetada de documentos para podermos operar vendendo carne. O pessoal do varejo sabe, o pessoal de indústria sabe, o pessoal de fazenda sabe, com área de proteção permanente, com proteção de nascente, com todos os insumos que vocês têm que controlar, comprar com nota fiscal, vender com nota fiscal, e o pessoal convidando o povo para jantar, e se morrer, morreu. Então, a gente não pode entrar numa guerra de igualdade nesse assunto, porque se a gente fosse entrar nessa guerra, a gente iria perder, porque eles ainda não têm regulamentação o suficiente quanto nós. Então, a gente não tem que entrar nessa briga. Nós temos que usar o que eles estão gastando, investindo bilhões de dólares em assuntos que nós nunca investimos e usar isso a nosso favor. Exemplo, comunicação com o consumidor final. Como é que a gente se posiciona em mercados? Como é que a gente se posiciona na embalagem? Como é que a gente melhora a nossa cadeia logística? Como é que a gente faz o last mile? Como é que a gente usa tecnologia para conversar com o nosso cliente? Coisa que eles estão fazendo de um produto que não é comprovado que vai conseguir resolver um problema de incremento proteico. Porque, respondendo à pergunta do Nelson, é muito menos biodisponível. Então, a gente está criando uma farsa, na nossa opinião. Porque a gente está colocando um incremento fake de proteína disponível no mercado que não vai nutrir a população humana com o mínimo necessário de proteína biodisponível para que aquele ser humano possa se desenvolver com todas as características neurológicas, físicas, cognitivas e etc. Mas isso não é um problema nosso ainda. Então, o que a gente tem que fazer? Usar esse movimento a nosso favor. Mais uma vez, Uber versus táxi. Danilo, o que a gente pode... versus táxi. O que a gente pode trazer aqui de próximo insight? Porque a gente está falando pra caramba e já são 20h42. A gente tem mais um monte de insight para trazer para eles. Só deixar claro, né, Andréia? Vamos complementar, trazer um outro insight, que é em relação a essa, né, ao que a gente viu também desse aproveitamento, né, desses nutrientes, né? Muitas das palestras, né, a gente até questionou, né, em alguma das palestras, né, do pessoal do plant-based, né, que simplesmente falavam para substituir 6 por meia dúzia, ou seja, você pega 50 gramas de proteína animal, substitui por 50 de vegetal e tá tudo certo, né? O nosso produto é maravilhoso. E assim, a gente sabe que não é por aí, né? Então assim, pessoas que, né, muitas vezes, né, que não tinham um cunho de ciência por trás, né, simplesmente talvez trabalhassem em outro departamento da empresa, vão lá apresentar e fazer essa recomendação para um monte de gente escutar, né? Então assim, a gente tem que tomar esse cuidado também, né? Com relação à proteína vegetal, a gente sabe que é isso, né? A gente sabe que a digestibilidade, a biodisponibilidade não é a mesma coisa. Com proteína de laboratório, a gente não sabe ainda. A gente não tem uma produção em massa de proteína de laboratório que está na gente e fala assim, ó, a biodisponibilidade é igual. Em teoria, no conceito, se conseguir fazer isso, é para ser igual, né? É para ter a mesma biodisponibilidade da carne animal, até porque as células são animais, elas são só multiplicadas em laboratório, é uma cultura in vitro. Em teoria, para ser igual. E aí, respondendo o que o Nelson falou, é viagem, tá, Nelson, que eu vou falar agora, mas não deixa de ser tipo Black Mirror, né? Quem viu o Black Mirror lá, é tipo assim, já tem tecnologia hoje que, se conseguir escalar economicamente, o cara faz qualquer tipo de carne. O cara faz um contrafilé marmorizado A5, ou um contrafilé com um pouco marmoreio, contrafilé com gosto de pasto, com gosto de confinamento. Dá para fazer isso. Tem tecnologia, só não é economicamente viável.
Agora, daqui quanto tempo vai ficar econômica viável? Não sei. Eu não sei. Dá para colocar gosto, tirar gosto, mudar o perfil de ácido graxo? Se a gente levar o pé da letra aí, dá para fazer qualquer coisa. É igual fazer clone de humano. Será que não dá para fazer clone de bife? Lógico que dá, né? Então, tem que ficar, né, ligado nessa onda, né? Mas, né, voltar ao assunto, do outro site, né? A questão do aproveitamento dos humanos, né, da proteína, né? Talvez seja assim, né, André? Não sei o que você pensa, né? Mas talvez seja assim. Você come, vamos dizer, 120 gramas de proteína no dia. Vamos ver que hora que você não tem tudo isso de proteína animal. Você vai ter que comer 90 de animal e 30 você vai ter que comer de outras coisas. Não dá para você comer a mesma quantidade total, né? Por exemplo, 30 gramas de proteína animal. Se você comer, talvez aí 400 gramas de carne, você 400 não, um pouco menos, né? 200 gramas de carne, 180 gramas de carne, você obtém essas 30 gramas. Quanto você tem que comer do negócio vegetal? Eu acho que vale explicar para o pessoal, porque muitas pessoas confundem quando você fala 30 gramas de proteína, achando que é 30 gramas do bife. É legal a gente falar que só 20% do peso do bife que é proteína. Em média, né? Em média, por isso que eu estou falando. Talvez você tenha que consumir 200 gramas de carne e ter os 30 gramas de proteína, ou algo em torno disso, né? Quanto tem que comer de plant-based para ter os mesmos 30 gramas? Depende do que foi feita a fórmula do alimento, né? E aí entra mais um insight que a gente trouxe de lá, que é uma tendência à produção de híbridos. Então, a gente vai ter um aumento de produtos no mercado que são um blend entre proteína de origem animal e proteína de origem vegetal. É possível? É ético? Não é? Óbvio que é, gente. É a mesma coisa que eu fazer um hambúrguer com 20% de gordura e 80% de carne. É um produto, está aprovado, foi feito o estudo, ele é economicamente viável. Como é que a gente vai se preparar para isso? Quem está dentro da porteira? Pode ser um baita de um aumento de produção para atender esse mercado híbrido, que hoje não existe. Vai ser uma terceira via. Não é nem 100% um, nem 100% o outro, é um meio termo. Nós, varejo, como é que a gente se prepara com esse produto? Será que a gente pode produzir isso? Será que já tem legislação para isso? Vocês que pretendem trabalhar com regulamentação, com regulatórios, com P&D, vocês já foram conversar com as pessoas sobre isso? Gente, em 2013, eu comecei a trabalhar no P&D de uma das indústrias que eu atuei. De 2013 a 2022, a gente não evoluiu na legislação do Dry Age. Em 2013, eu entrei em contato com o Ministério da Agricultura para a gente regularizar e regulamentar o Dry Age. Até hoje não existe consenso em relação a isso. Então, será que vocês que estão aí não podem puxar esse fio e falar, puta, eu quero entrar nesse mercado, eu quero começar a me informar a respeito, eu quero ver o que os outros países estão fazendo, como é que vai ser essa regulamentação de híbridos, como é que eu ajudo a legislação. Então, tem mercado, porque muita gente não tem as respostas. Então, trazendo mais uma oportunidade que foi apresentada lá. Fala, Danilo. Só um exemplo, né? Na Espanha, né? O tempo que eu morei na Espanha, eu comia carne moída, que era um mix de carne de boi com de porco, porque a carne de boi era tão cara que eles faziam um mix com carne de porco, e tinha na embalagem 50-50, porco e boi, 80-20 e tal, né? Então, assim, na Europa já tem esse movimento do híbrido entre proteínas de origem animal. Colocar uma proteína animal para colocar uma outra híbrida ali no meio, vegetal, sei lá, o europeu está acostumado com isso. Exato. Então a gente também tem que se preparar para isso. Bom, gente, de proteína alternativa tem muito mais coisa, mas a gente não tem como trazer tudo. Mas o movimento é esse. Eu gostaria muito que vocês segurassem aí em mente o movimento Uber e táxi. Opinião agora da Andrea, eu acho que nós estamos vivendo mais ou menos o 2018 do Uber e do táxi. Já não é mais tão novidade, as pessoas já conhecem, muitos já provaram, vários provaram, não gostaram, vários provaram e não ligam, vários provaram e vão usar se for mais barato, assim como o Uber era. E a gente pode aprender com a tecnologia que essas inovações trazem para o mercado convencional, tá? Como é que a gente se diferencia com base na inovação, certo? Agora, a gente tem outros pontos que foram trazidos lá, que eu acho que são de extrema importância, para a gente falar aqui, que são movimentos que a gente não pode ignorar. Porque tudo isso que a gente falou até então
Nós estamos sendo criticados, ameaçados, questionados, procurados, porque a gente ainda é ruim no que a gente faz. A gente pode dizer aqui, nós estamos num ambiente controlado de pessoas que se adoram, que se respeitam, mas ainda damos muito espaço para o amadorismo. E eu não digo amadorismo de grileiro, de madeireiro, de criminoso, eu digo amadorismo de produtor mesmo, que muitas vezes não sabe o que está fazendo, não consegue olhar número, não consegue fazer gestão. Eu digo também dos varejistas, que se perde, compra matéria-prima errada e acaba desperdiçando e acaba tendo que dar desconto e não conhece o número que tem e a margem é negativa e está lá sangrando. Nós somos assim ainda. E por sermos assim, a gente dá margem para o pessoal malhar a gente. Então a gente tem que entender que não dá mais para ser assim por muito tempo. Porque hoje a lei da planilha aberta está um pouco mais difundida. As pessoas querem mais entender o que está acontecendo por trás daquela porteira. Né? Como é que você está produzindo, qual é a sua relação com os seus colaboradores, qual é a sua relação com os animais, com o meio ambiente, no caso do varejo, a mesma coisa. Então, uma das coisas que a gente traz de output, de tudo isso que a gente está falando, não tem mais espaço para a gente ser tão amador. E quando eu falo amador, eu não estou falando dos criminosos, tá? A gente está em outro papo aqui, a gente está falando de escorregar em coisas que a gente não deveria mais. E por isso que a gente tem tanto conhecimento à disposição e a gente não pode achar que isso é bullshit. Isso é importante. E aí, Danilo, acho que na lista que a gente preparou para eles, dá para a gente falar em tópicos rapidamente aqui, aqueles outros assuntos que a gente viu lá nas palestras, nos estandes, que são extremamente assuntos do momento, que são pautas que a gente vai precisar trazer aqui para o Brasil. Já trouxemos muitas delas, mas algumas outras estão acontecendo lá em pleno vapor na Europa e vão chegar no Brasil muito em breve. Eu acho que uma coisa... a gente viu coisa de inseto, né, de proteína de inseto, mas não tanta coisa, né, mas eu acho que o que mais chamou a atenção foram as proteínas de origem vegetal, né, e especialmente aquelas empresas que tentam vender um produto que não tem o nome de hambúrguer de planta ou de leite de, né, vegetal, né, que tentam criar o seu próprio produto. É um produto, tipo, não é leite, não é hambúrguer, não é, né, eles tentam criar com os próprios sabores, né. E aí eu acho legal aquela palestra que a gente assistiu, né, que o cara tem o produto lá dele, que ele fez lá uma fórmula, e aí você coloca água ou óleo, né, e ele fez a demonstração ali presencial, né, e aí ele se transforma né, na hora ali, ou seja, para pessoas, né, que querem conveniência, que não sabem cozinhar, né, é uma baita alternativa, né. Eu acho que você podia comentar um pouco, né André, você que está super ligado aí em hábito de consumidor, né, eu achei essa palestra assim super prática, né? Lógico, não tinha proteína animal, né? Proteínas, né, maior parte de origem vegetal, mas um produto pronto que só você colocar água ou óleo ali dentro do seu bowl ali do seu recipiente e está pronto para consumir. Né? Uma das coisas que o mercado da carne fala muito pouco é o quão conveniente o nosso produto desde que eu eduque o meu consumidor, e é o que eu falo muito com os meus alunos, vejo que tem aluno aqui, inclusive quem for aluno, por favor, dá um alô para eu ficar feliz que vocês estão aqui, porque eu estou vendo vocês comentarem e eu fico muito feliz quando eu falo, viu, Danilo, meus alunos estão aqui te assistindo. Que a gente fala muito a gente acha que todo consumidor é especialista em carne. Porque a gente aprendeu essa moda, essa onda que é a antiga paleteria aí da vida, da vez, que são as boutiques de carne. A gente criou boutique para vender para especialista em carne, para entusiastas, para as pessoas que vão lá e falam, eu quero um Denver Steak. Mas a grande massa consumidora de proteína, seja ela alternativa ou convencional, são as pessoas que não sabem como descongelar. Ai, o Cláudio querido, quem mais de aluno? As pessoas que não sabem como descongelar, as pessoas que não sabem como conservar, as pessoas que não sabem como elas vão desembalar. Como é que a gente quer falar que a gente é um país, um dos maiores produtores e consumidores de carne bovina, sendo que a gente acha que o nosso consumidor é o que 2% da população representa, que são esses especialistas, 2, talvez no máximo 5. Então, o que o Danilo está trazendo e foi muito do que a gente viu lá na feira, já tinha visto em 2019, pessoas estão buscando soluções de alimentação. Abraço para Elian também, abraço para a Michele. Meus alunos estão bombando aqui, hein? Fico muito feliz. Ó, o pessoal do Empório do Churras, muito bom. Luciano Bueno, muito bom. E aí eu quero que vocês me falem no final, hein? Os insights que vocês estão levando para o varejo para vocês, viu? Elisângela também, querida. Edson, vou parar de falar o nome de vocês, porque é muita gente, queridos, maravilhosos.
Então, assim, como é que a gente tangibiliza a conveniência para o nosso cliente de carne? O pessoal do plant-based está fazendo. O cara mostrou ali, como o Danilo falou. Você pega uma bisnaga de água, uma bisnaga, Gabi, querida, uma bisnaga de óleo vegetal, gente. Para quem entende um pouquinho de nutrição, sabe o preço que isso vai custar na saúde da população. O cara pega uma bisnaga de água, uma bisnaga de óleo, mistura num pó, tipo bolo. Herbalife. Mexe, juro, mexe e põe no micro-ondas. E o bagulho e nasce uma comida. Ou eles nem têm põe, coragem né? de falar. Hã? Ou nem põe. Tinha um lá que ele fez que tá pronto, já não precisa nem pôr no micro-ondas. Não, ele falou que você fritava tipo bolinho, que você assava. Então, assim, que tipo de comida é essa, gente? Ah, também. A gente está considerando que vai ser a comida do futuro. Daqui a pouco a gente se alimenta por cápsula, e a conexão com a terra, e a conexão com a origem, e a troca energética, que é o papo para uma outra live. Então, isso foi uma das tendências que a gente viu também. O quanto que eles estão dando show, isso não significa que é bom ou que é ruim, mas em mostrar para o cliente como prepara. E nós, tem uma palestra minha, inclusive, que eu vou dar depois de amanhã lá na Tecnocarne. Nós não sabemos colocar na embalagem do nosso produto se o nosso produto é para ser feito na grelha, na panela, na chapa, no forno, no micro-ondas. A pessoa compra, ela não sabe. E aí ela faz errado e vai dizer, essa carne é ruim. Vou comprar o hambúrguer de planta porque esse eu não erro. Porque, claro, tem instrução de preparo. Eles têm tecnologia, eles têm P&D, eles têm marketing, eles têm estudo com o consumidor. Nós não temos nada disso. E se temos, não usamos. Então, isso é um dos grandes aprendizados que fica aqui pra gente. Eu não tô vendo os comentários que o pessoal está colocando aqui, mas acho que o Rodrigo colocou, né? Acho que antes de sermos produtores de carne, somos produtores rurais. Se ficar ruim produzir carne, produzimos soja, trigo, sei lá. Com a lã foi assim, o produtor tem que ser flexível. Eu acho que tem que ser flexível, Rodrigo, mas você tem que entender o que você quer produzir e com que preço, com qual custo você quer produzir. Se você for produtor de soja, de trigo, seja lá o que você for, e você fizer isso com maestria, com uma cadeia responsável, onde as pessoas de fato são remuneradas, você tem um produto que você acredita que faz bem para o mundo, beleza. Não dá só a gente, né, ir pulando de galho em galho e não ficar excelente em nada, porque agora o que o mercado quer é isso. E também é difícil a gente conseguir ganhar dinheiro desse jeito, né? Tá, beleza. Antes da gente partir para as perguntas, Danilo, eu acho que tem alguns pontos que a gente tem que falar para eles, só de tópicos, sem entrar no mérito, que nos chamaram a atenção, né? Que a gente tem que falar. Vamos lá. Sem esquecer, né? Que a gente vai. Danilo vai trazer uma novidade para vocês aqui no final do nosso bate-papo, tá? Mais uns 10 minutinhos a gente encerra aqui com vocês. Tópicos, então, que nos surpreenderam lá, e assim, não é que surpreenderam, mas que a gente achou interessante estarem ali numa pauta prioritária, né? Acho que um deles a gente pode falar fator humano, né, Danilo? Sim. Que é um dos motivos da gente ter feito essa live aqui. Queria que você comentasse um pouco, inclusive, porque você estava em uma das palestras que foi falado sobre isso e o quanto que o fator humano é uma preocupação dessa nova indústria, seja ela convencional ou seja ela alternativa. O que você pode adicionar desse tema? Eu acho que essa conexão, né, que esses produtos estão assim dando show de bola de comunicação, né, com essa conexão com as pessoas, né. Então, assim, salvo a parte que né, pessoal, assim, esses produtos, óbvio que em algum momento na altura do campeonato vão ser testados aí na indústria médica, vai ser revelado se são saudáveis ou não. Não vem aqui a gente falar isso, né? Mas provavelmente isso vai acontecer no futuro, quando isso aumentar aí o consumo. Mas, né, em termos de densidade nutricional, foi perguntado muito aqui. Mas a conexão que eles estão fazendo com as pessoas, como que eles estão se conectando com as pessoas, né? Como você disse, né, André? Um show de bola na nossa comunicação que a gente faz. As pessoas se sentem realmente conectadas, sentem que, né, as pessoas que consomem esse tipo de produto, né, muitas delas sentem que fazem parte do desenvolvimento ou que fazem parte de um grupo, de uma comunidade, né? E eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que levar para dentro da nossa cadeia, né, como um fator a ser trabalhado, né? Porque tudo bem que muitas vezes eles usam um discurso que talvez não seja o mais reto, né, em falar que o boi emite muito metano, né, que a gente também viu lá, né?
usar um discurso baseado em dados que não são verdadeiros, mas eles estão criando, né, uma conexão com pessoas que acreditam, né, no produto deles, né? E muitas dessas empresas, né, elas, né, a maioria dessas empresas que a gente viu lá apostam muito nesse fator, né, no fator humano do cara, né, de fisgar o cara e ele ficar, né, como se fosse um torcedor de time de futebol, né, ligado naquele produto. E além disso, o que a gente viu lá em relação a isso é o quanto que preocupa a reposição de mão de obra. Quando a gente fala de fator humano, é soft skills, é o quanto que as pessoas estão desengajadas para trabalhar na indústria, o quanto que vai ser um desafio a gente repor esses profissionais, e por isso que a gente está aqui falando com vocês. Espaço tem, inclusive se quiser trabalhar na Europa. Mas qual é o nível de profissional que vocês estão se mostrando para o mercado? Né? Porque não dá para ser só mais mediano. Né? Então, quando a gente fala em fator humano, tem esse ponto que o Danilo traz das marcas análogas à proteína convencional estarem de fato engajando embaixadores e fazendo toda essa comunicação, esse storytelling, mas também a questão da mão de obra, que é muito preocupante. Não teve uma pessoa que não reclamou de reposição de mão de obra, dizendo o quanto que está difícil, o quanto que essa nova geração é desafiadora. Inclusive, uma palestra que a gente encontrou do quanto que a gente tem, pela primeira vez, 5 gerações consumindo ao mesmo tempo. Né? Então, é difícil você falar com 5 gerações na mesma empresa e consumindo. A gente nunca teve isso, porque a gente está com uma longevidade nunca antes encontrada, e a gente tem pessoas cada vez mais jovens entrando no mercado de trabalho e entrando no mercado do consumo também, né? Pessoas com 12 anos com celular consumindo. Então, como é que você está entendendo quem são esses seres humanos que estão do outro lado ou dentro da sua empresa? Então, é um ponto que nós da cadeia convencional ainda estamos muito atrás, e a gente sabe disso. A gente pega a pessoa, joga ela num frigorífico ali, e ela que se vire se ela tem qualquer problema de ver o animal sendo abatido. Só que, gente, sem abate não tem mercado da carne. Então, se a gente não trabalhar esse meio do caminho, não adianta a gente ser muito bom no campo ou a gente ser muito bom no varejo. Tá, outro ponto, Danilo, acho que é bem por cima também, né? A questão de emissão de carbono é ponto alto. Se a gente não conseguir contar a história do jeito que ela de fato acontece, e aí tem uma live minha do Danilo que a gente falou sobre isso, se não me engano, tá gravada no Instagram. Se a gente não souber contar essa história, eles vão contar as histórias que eles quiserem. E se a gente estiver na plateia sem saber se posicionar, a história deles vai ser tida como verdadeira. E aí eu gostaria que você falasse, Danilo, bem brevemente, como é que foi a situação que aconteceu, que alguns souberam, outros não, mas que de fato você se posicionou ao ver um dado mentiroso sendo apresentado por um dono de uma empresa de produtos plant-based, alegando que o produto dele era XYZ melhor do que da cadeia tradicional, porque a gente tinha uma grande responsabilidade na emissão de carbono, nas queimadas e etc, etc. Então, Danilo, por favor, comenta. E aí, gente, fica para vocês um convite de que, se vocês não se posicionarem, a história deles vai ser tida como verdadeira, como já está sendo falada por aí como verdadeira. O que aconteceu foi, né, mais umas empresas vendendo um produto plant-based, e aí o discurso, né, como a gente já falou antes, um discurso de combate, de combater a proteína animal, falar que é ruim, que prejudica o meio ambiente, né, toda essa conversa que a gente já está acostumado a escutar por aí. E o cara falando isso abertamente, né? Só que ele não esperava, né, que pessoas do Brasil estivessem na plateia e nem esperava que, né, uma pessoa que tem noção de ciência também estivesse na plateia. Então a gente, né, eu levantei a mão, olhei, esperei ele terminar, né? Gravei, tirei fotos dos slides dele e falei assim: tá bom, da onde você tirou esse dado de emissão de metano? Cadê o dado do USDA ou cadê o dado da FAO? Né, como referência, porque ele usou o dado da própria empresa dele. A própria empresa dele calculou a emissão lá que ele quis e colocou lá. Então, assim, cadê esse dado? Assim, eu quero que você mostre esse dado, porque o dado real, oficial, não é isso que mostra. Né? Então, assim, óbvio que o cara não soube responder, né? Ele ficou risada, tal, né? Aí ele perguntou de onde a gente era, né? Falei que era do Brasil, né? Ele falou que ele falou assim: você sabe o que está acontecendo na Amazônia, no Brasil? Eu falei assim: saber do ponto de vista europeu ou do ponto de vista brasileiro? Aí eles cortaram meu microfone.
Mas assim, é uma discussão que lá não ia a lugar nenhum, né? Mas que pelo menos para todos lá ficou clara a nossa posição. E assim, o mercado do carbono, ele é um mercado que está aí, né, pessoal? A gente já tem tecnologia, empresas que fazem isso em nível de fazenda, a gente já consegue calcular emissões dentro da fazenda. Qual que é o desafio? O desafio é conectar a cadeia, conectar de ponta a ponta e falar assim, tá bom, desde a embalagem que você colocou seu bife dentro para vender no açougue, fala assim, tá bom, quanto que tem de carbono aqui em termos de balança positivo, negativo, neutro, o que aconteceu desde que nasceu o bezerro lá, tá certo? Até a hora que a carne entrou na embalagem, o cara pegou e entregou na sua casa, por exemplo, de moto ou de bicicleta, ou seja, qual que é o balanço de carbono de tudo isso? Esse é o grande desafio hoje, até porque a gente viu lá e viu em alguns outros lugares também o lance do crédito de carbono, né? Vai acontecer, né? Talvez seja um novo Bitcoin, o tal do crédito de carbono. Isso é uma coisa que a gente não pode ignorar, né, André? O tal do, né, que no final das contas, assim, tá, como é que esse carbono emite, não emite? O que tem a ver com o meu negócio? Pode ser que daqui a pouco você tenha que trocar, né? Ou comprar crédito de carbono, né? No mercado. Exatamente. Não dá para ignorar, então foi mais uma tendência que a gente trouxe de lá. Outra tendência interessante, que é isso que o Danilo começou a levantar a bola, é a questão das embalagens. 2019, quando eu estive lá, eu já tinha ficado surpresa com a tecnologia de embalagem, com o quanto que eles estão substituindo plástico por papelão, porque papelão é reciclável e o plástico tem uma dificuldade maior, ainda mais o plástico falta barreira, o quanto que eles estão focando em produzir o monomaterial, que é o plástico que é único, não é multicamadas, o multicamadas ele não é reciclável, é um problema da indústria da carne. Nós que atuamos na indústria da carne, cá entre nós, a gente tem que assumir. Nós temos uma ineficiência imensa em embalagem. A gente perde produto, a gente perde shelf life, a gente gasta muito mais em embalagem, a gente produz em embalagens muito maiores. Eu fiz um projeto na JBS em 2011, 12, mais ou menos, que eu ia nos mercados e tirava fotos de verdadeiras perdas de embalagem simplesmente por erro de fábrica, que usaram embalagens maiores. Às vezes não é erro, é porque é mais rápido você pôr numa embalagem maior. Pega um produto, né? Quem embala produto sabe. Você pegar um produto e colocar numa embalagem justa, não tão justa, senão estraga o vácuo, é muito mais difícil, ou seja, demora muito mais. Mas aqui no Brasil a gente ainda tem o fator humano atrapalhando a eficiência ou proporcionando ineficiência quando a gente tem a decisão na mão do colaborador e o colaborador muitas vezes é mal instruído. Então, uma das grandes frentes, eu diria que assim, ó, depois de plant-based, foi a segunda maior tendência da feira, é o quanto que estão evoluindo na tecnologia de embalagem, tanto do processo de embalar, quanto das embalagens não serem mais convencionais como antes, que eram simplesmente na termoformadora ou numa embaladora automatizada ou até mesmo manual. Porém, a Europa tem um desafio imenso de reciclagem. A Europa, gente, eles assumem isso. A gente foi numa fábrica lá e eles falaram, olha, para a gente é um assunto muito novo ainda falar em reciclagem, a Europa. Então, também a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente acha, né? Estamos anos-luz atrás da Europa. Não, mas nós temos condição, sim, de enquanto responsáveis pela cadeia, fazer isso que o Danilo falou. A gente olhar a cadeia como um todo. Não adianta falar assim, eu produzo uma carne neutra dentro da fazenda. Tá, mas fora o meu sistema é extremamente ineficiente, eu gasto embalagem, eu levo a carne do sul para o norte. Gente, isso para mim, muito pouco tempo vai aumentar absurdamente a taxa de transferência interestadual, que já existe, o ICMS, a gente sabe disso, mas vai aumentar muito mais pensando em carbono. Para pensar que o Pará compra carne do Rio Grande do Sul e o Rio Grande do Sul busca muitas vezes carne no Pará. Faz sentido isso? A troco do quê? Imagina quanto de carbono que não emitiu essa carne para chegar até o Rio Grande do Sul saindo do Pará. Aí faz sentido falar que eu produzo carne no Pará, carne carbono neutro? Não. Então, eu acredito, junto com o Danilo, que isso vai ser cada vez mais fiscalizado e a gente vai ter que ser responsável pela cadeia como um todo, como já acontece em várias outras cadeias, né? Vamos lá. Que mais de temas que a gente tem aqui? Então, a gente falou já da embalagem. Um tema muito importante que foi muito comentado lá também foi a questão do desperdício de alimentos. Aliás, não tão comentado quanto eu gostaria que tivesse sido mais falado, mas tiveram algumas palestras que trouxeram a questão da conservação pelo frio, que trouxeram a questão da conservação por antioxidante, né, Danilo? Antioxidante e antimicrobiano. Antioxidante e antimicrobiano também,
naturais, né, ou sintéticos, e o quanto que o aumento da validade diminui o desperdício. Isso é óbvio, né? Quem de nós nunca teve que girar um estoque por conta do produto estar chegando no vencimento? Né? Quantos de nós não teve que descartar produto porque chegou no vencimento? Às vezes a gente não descarta porque economicamente não é viável, mas a gente dá para os amigos, a gente consome, o que faz a gente ser menos ainda economicamente viável. Então, shelf life, gente, é um tema que a gente vai falar demais aqui no Brasil nos próximos anos. Como é que a gente aumenta a shelf life de carne? Melhorando tecnologia de embalagem, melhorando cadeia de frio e com congelamento. A gente tem a opção de ATM, que a Europa está usando demais a atmosfera modificada, né, Danilo? A gente viu nos mercados assim, ó, primeiro lugar em todas as gôndolas, atmosfera modificada. É uma grande tendência. Quem ainda não olhou para isso, comece a olhar. Porque é preocupante a quantidade de produtos na ATM, mas ainda assim o ATM aparece muito mais do que o vácuo convencional. Mas minha opinião, Andréa, enquanto a gente não aprender a trabalhar num país do tamanho que a gente tem, com tantos desafios de cadeia de frio, enquanto a gente não aprender a trabalhar com produto congelado, a gente ainda vai ser um dos grandes responsáveis por jogar a carne no lixo. É difícil dizer, mas muita carne do Brasil vai para o lixo. É o terceiro alimento mais desperdiçado na cadeia de alimentos do Brasil, é a proteína carne bovina, certo? Perde só para o arroz e para o feijão, infelizmente. Tá? Danilo, que mais? Eu acho que uma coisa legal também de falar é que, né, como que eles estão incentivando, né, você pode falar bem disso também, né, como que eles estão incentivando as empresas, né, a se tornarem viáveis, né, nesse mercado, né, ou seja, não tem nada de diferente, né, do que incentivar uma empresa de qualquer outra coisa, né, que é entender do mercado, né, e investindo de pouco em pouco, né, até ter condição de se tornar uma firma, né, como eles falam, né, ou seja, de crescer um pouco mais e fazer um IPO, por exemplo, numa bolsa, né, que é abrir o capital, né, das empresas, né. Ou seja, o conselho deles é fazer isso com as pequenas, né, com as startups, né. E isso, do meu ponto de vista, pode dar muito certo ou dar muito errado, né. Ou eles quebram a maior parte delas, porque muitas empresas não se sustentam, né, nesse cenário, né? Ou algumas delas só vão sobreviver, né? Aliás, para fazer um IPO, o principal segredo é a empresa ter governança, ter realmente pouco endividamento, né? Ter governança, né? E isso é o que eles estão passando, né? Né? Ou talvez tentando treinar, né? Teve uma palestra lá de uma empresa que treinava, né? Fazia coaching, né? Para o cara desenvolver outras empresas, né? Para desenvolver startups, né? Então, isso no Brasil a gente está anos-luz de distância, a gente tem pouquíssimo incentivo na área de agrárias ao empreendedorismo. Por um lado, eu acho bom, por outro lado, eu acho ruim. O que eu acho bom? No Brasil é muito fácil abrir uma empresa, muito fácil, e eu acho problemático ser tão fácil assim, porque você não tem o preparo, não existe um cursinho preparatório, né? É mais difícil tirar carta do que abrir empresa. Aí a pessoa fala, mas o carro você pode matar alguém, a empresa você mata vários. Porque de repente você entra aí numa falência por má administração e você deixou um monte de gente sem receber salário que trabalhou muitos meses ou anos para você e que está ali endividado. Então, eu acho que no Brasil a gente tem ainda muito a evoluir em relação ao quanto que a gente deve se preparar para ter empresas. Eu falo pelos meus alunos aqui do varejo, quanto que tem gente que assume negócio da família, que é sucessão familiar, o quanto que a gente tem também dentro das fazendas, né? Herdeiros assumindo administração de fazendas e que não tem know-how nem vocação alguma para administrar, e que isso é perigoso, é um tanto quanto perigoso, e isso foi uma das palestras que o Danilo está trazendo, o quanto que eles incentivam ao crescimento devagar, que é o contrário do que está acontecendo com essas grandes startups aí de plant-based, que inclusive saiu uma matéria hoje que o professor Sérgio postou, o quanto que foram investidos bilhões de dólares em empresas que não tinham a menor governança, que queimaram dinheiro e que hoje não geraram nenhum valor para o mundo efetivamente. Tá? Então acho que esse fica aí um dos últimos grandes insights que a gente pode trazer em menos de uma hora de bate-papo, mas se a gente pudesse fazer um resumo, plant-based, proteína alternativa, e aí no alternativo a gente pode dizer, além do plant-based, dos insetos e do lab-based, e os insetos, assim, gente, vai crescer enormemente aqui no Brasil. Eu tive a oportunidade de participar de uma palestra lá em Manaus, logo que eu cheguei da Europa. As pesquisas estão aceleradíssimas em relação a esse assunto. Nós temos espaço,
Nós temos indústria, nós temos mão de obra, e as empresas estão vendo isso no Brasil, então vai crescer demais, não só para humanos, como para animais, tá? Para animais, assim, é um negócio surreal. Aí eu quero ver, Danilo, alguém dizer, estão usando os nossos grãos para alimentar porco e frango. Aí eu quero ver quem vai dizer assim, tiraram a baratinha que eu ia comer na janta para alimentar o porco lá na fazenda. Quero ver quem vai dizer isso. Que aí nessa hora não vai ter quem vai falar. Aí com que proteína que vai crescer nessa hora? Peixe. Porque muitos estudos de insetos, alimentação através de insetos, estão indo para a nutrição de peixes, que há 4 anos, mais ou menos, disseram que vai ser a grande aposta de proteína no Brasil. Então, talvez a gente tenha que preocupar um pouquinho com as proteínas de animal, em torno da proteína bovina, que vão ameaçar o consumo porque são mais baratas a produção e são mais baratas a comercialização. E aí fica aqui a dica para quem tem fazenda, fazer integração com algum tipo de cultivo que possa colocar algum tanque. Para quem tem açougue, que possa fazer a regulamentação para poder vender pescado também. Não tem que exigir, eu sou açougue, eu vendo só carne bovina, frango. Não, tem que abrir a cabeça, gente. Que é isso que as grandes estão fazendo, pegando essas fatias e falando, por que eu não posso trabalhar com elas também? Né? Aí eu acho que fica de observação aqui. Embalagem é uma preocupação. Não adianta criar embalagem linda, maravilhosa, dizendo que é reciclável, se eu estou num mercado que não tem, uma cidade que não tem logística reversa. É mais legal, é mais interessante, é mais sustentável, é mais produtivo, é mais economicamente viável vocês ajudarem a fazer parte dessa cadeia de logística reversa do que quererem comprar uma embalagem que custa às vezes 3, 4, 5 vezes mais. Lembra que sustentabilidade é 3 pilares, né? Social, ambiental e econômico. Não adianta eu falar que eu tenho uma embalagem reciclável que custa 3 vezes mais, que eu não reciclo e economicamente ela não é viável. Ou seja, eu não tenho os 3 tripés da sustentabilidade equilibrados. Então, cuidado com inovação em embalagem. Façam na medida que vocês consigam bancar a inovação, tá certo? Não queiram só likes na embalagem. Tentem, de fato, trazer esse incremento sustentável, mas, ao mesmo tempo, conveniente para os seus clientes. Tá? Acho que de todos os pontos que a gente tinha para trazer aqui dessa pincelada, esses são os principais, e aí a gente termina aqui, acho que com o comentário do fator humano, né, Danilo? Já levantando essa bola para você falar aqui. Gente, isso que a gente fez aqui nada mais é do que ligar pontos, que é o que o Danilo a gente fala desde 2018. Ligar pontos. Ninguém fez isso para a gente. A gente foi até a Europa, a gente escolheu quais palestras a gente ia participar, a gente escolheu dormir 5 horas por noite para conseguir chegar das palestras, escrever e discutir e conversar. Nós resolvemos fazer isso. E isso é o que a gente sente que falta no mercado. Pessoas como vocês que estão aqui ó, o tempo inteiro, o mesmo número de pessoas aqui, desde o começo, dispostas a fazer mais do que a média está fazendo. Conexões, ligar pontos, estudar, querer fazer diferente, fazer melhor. E aí, uma das coisas que trouxe o Danilo até aqui, ao colocar o canal de ruminologia debaixo da saia aqui do Território da Carne, com todo esse aparato de inteligência de mercado, de marketing de produto, de condição de mais pessoas escutarem o que o Danilo tem para falar, para que vocês consigam, de fato, se posicionar melhor no mercado. Exato, eu acho que no final de tudo, e a gente vai falar disso também, né? Faltou só a gente falar, né, em 10 segundos aí, dados. Coletem dados de todas as etapas do processo, na fazenda, no açougue, no frigorífico, onde for. Coletem dados para vocês tomarem melhores decisões. Os problemas de gestão, a maior parte deles estão relacionados à falta de dados, o que resulta em falta de processo e o que resulta em falta de gestão. Ou seja, as coisas, de novo, os pontos estão conectados. Isso, ciência de dados também vai estar na moda em todo o mercado, não só no mercado da carne. Bom, e aliando ao que a Andrea disse, né, em relação às dores, né, que a gente tem, ou realmente a gente vem aqui e liga pontos, né, no início dessa live aqui, a gente disse que, né, a gente começou o programa Carne 4.0, né, lá atrás, dizendo exatamente isso, né, que a gente tinha uma dor de não ter pessoas para indicar. Então, do lado que me tange aqui, né, que eu recebo muitas ligações, vocês podem ter certeza, eu não estou exagerando, toda semana, e tem semana que é todo dia eu recebo ligações de pessoas falando assim, me indica uma pessoa para trabalhar no confinamento, numa fazenda, numa empresa, me indica uma pessoa assim, assim, assado. Às vezes eu respondo e falo assim, ué, se você achar, indica para mim, eu quero também esse cara
tocar experimento, fazer mestrado, doutorado, né? Ou seja, a pandemia já estava ruim antes da pandemia. A pandemia abriu um abismo, na verdade, de pessoas bem preparadas, especializadas para trabalharem no mercado específico. No varejo de carnes, a Andrea fala, né? Pô, o varejo de carnes ainda é um assunto, né, super complexo, né? Tem muitos fatores que atingem aí, que podem impactar de forma positiva ou negativa. Imagina a produção do boi também lá atrás, na fazenda, principalmente sistemas intensivos, né, de produção de carne, ou seja, pessoa para trabalhar, a mão de obra precisa ser muito qualificada. E hoje em dia, infelizmente, uma das minhas maiores dores é que eu não consigo indicar pessoas para assumir cargos de importância dentro de empresas, dentro de fazendas. Tá? Então, com base nisso, resolvemos, né? Eu resolvi, né? Depois de, né, como a Andrea disse, né? Depois de muita conversa, muita pressão, né? E decidi chamar essa dor no peito e falar assim, bom, se o mercado não resolve, ou se tem esse gap no mercado de pessoas que precisam de qualificação, né, a gente vai resolver, né? Então, o que acontece? Hoje no mercado tem curso de especialização, curso, né, de um monte de jeito aí que o pessoal vende sobre nutrição, produção de bovinos, formulação, tá? A gente decidiu fazer algo, né, nesse sentido, só que na forma de uma masterclass, né? Então, eu convido vocês hoje aqui, né, para quem realmente se sentiu ou se sente impactado com o conceito que precisa melhorar, que precisa adquirir mais conhecimento específico na área de produção de bovinos de corte, relacionado à nutrição, relacionado a manejo, né? Eu convido para vocês a se inscreverem. O pessoal colocou aí, né, o link da Masterclass, que vai acontecer no dia 7 de julho, tá? Tá aí o link, né, do ruminologia.com.br, uma masterclass que vai acontecer no dia 7 de julho, chamada de Nutrição de Precisão, aonde nessa masterclass eu vou responder algumas dores que eu tenho, dos contatos que eu tenho, que eu sei que as pessoas falham em resolver, né? Então, algumas pessoas falam assim para mim, ó, eu tenho dificuldade em resolver isso dentro da fazenda, eu tenho dificuldade em resolver isso no confinamento. Eu vou contar para vocês nessa masterclass como que resolve, né, alguns dos problemas que as pessoas relatam que elas têm dificuldade, e ainda, óbvio, né, como é de praxe, eu vou, né, surpresa ainda, eu vou dar 2 bônus, 2 materiais exclusivos que eu nunca coloquei no mercado, nem nunca forneci para nenhum aluno meu, em nenhuma aula de graduação ou de pós-graduação, nessa masterclass. Então, nem vou contar que tipo de arquivo que é, né? Danilo, eu vou criar uma falar expectativa. Antes do pessoal desanimar e falar, eu sabia que essa live deles era para falar de alguma coisa no final que eles querem vender. Gente, não, mais uma vez. Masterclass é um compromisso do Danilo de entregar conteúdo que o seu investimento é tempo. Você vai lá, você vai dedicar seu tempo. E se fizer sentido, em outro momento a gente vai entender se é a sua hora de investir em alguma coisa mais aprofundada. Mas só com esse conteúdo, a quantidade de conexões que você vai fazer e poder, inclusive, saber fazer melhores perguntas, que é o que a gente vem falando, que as pessoas não sabem fazer, inclusive tem algumas perguntas que a gente vai responder ainda aqui no final, a gente não sabe mais fazer pergunta, gente. A gente faz pergunta que a gente encontra no Google. Então, eu e o Danilo, a gente tem um compromisso aqui dentro do Território da Carne com o nosso time. Se for para trazer alguma coisa que a pessoa acha no Google, eu não